8 atletas do Goiás que têm os seus contratos se encerrando no final da temporada, que dificilmente continuarão no time esmeraldino para a próxima temporada. No vídeo de hoje irei trazer aqui a lista desses atletas que a diretoria dificilmente irá buscar a renovação deles para a próxima temporada em 2022, inicialmente com a disputa do Campeonato Goiano. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar no maior número de esmeraldinos aqui também nesse projeto novo do Goiás News no YouTube. Antes de começar, a maior parte desses atletas tem contrato com o time esmeraldino só até o final de 2021. Então já ficam aí disponíveis no mercado para tanto acertarem com outras equipes, quanto também, por que não, buscarem sua renovação para a próxima temporada. Entretanto, depois também vou gravar outro vídeo de atletas que irão permanecer no Goiás, que a diretoria inclusive terá aí o interesse de buscar eles para a disputa inicialmente do Goianão e posteriormente do Brasileirão, sendo eles Série A ou Série B. Então essa será mais ou menos a nossa lista, baseada em jogadores que dificilmente continuarão no time esmeraldino para 2021. Irei começar o vídeo de hoje falando sobre o David Duarte, uma opção muito boa, um dos melhores jogadores do Goiás nessa Série B. Com toda certeza, se dependesse da diretoria, iria sim renovar o seu contrato. Entretanto, a questão é que o jogador já quer aí se transferir para outro clube, já tem no radar tanto o Fluminense quanto outras equipes do futebol europeu. Outras informações do Netflu falaram que o David Duarte já estava acertado aí com a equipe carioca, entretanto ainda não é oficial, não foi lá no Rio de Janeiro, não assinou nenhum contrato, ele que ainda tem algumas propostas do exterior, sendo tanto do futebol asiático quanto também futebol europeu. David Duarte, que está no Goiás desde a temporada de 2015, onde começou aí sua carreira como profissional, foi titular nas temporadas de 2018, também iniciou 2019 muito bem, acabou tendo algumas lesões, voltou em 2020 já para a disputa da Série A, foi muito bem vestindo a camisa do Verdão. Nessa temporada já disputou 37 jogos e marcou 3 gols, sendo 2 deles na Série B, além de uma assistência, jogador que vem sendo muito importante nessa campanha do Goiás. Como eu disse, se dependesse da diretoria, iria sim buscar o seu contrato, mas o David Duarte diz que quer viver em novos ares. O Fluminense, que já está aí namorando com o jogador há algum tempo, acho que agora sim é o David Duarte, infelizmente, de saída do Verdão. Outro zagueiro também que não conseguiu embalar uma sequência como titular e deverá sair do Goiás em 2022 é o Matheus Salustiano, atleta de 28 anos de idade, que foi contratado aí como um pedido do técnico Pintado junto da Ferroviária, ele que foi titular pela equipe lá de Araraquara nesse Paulistão. Foram 12 jogos no estadual até ser contratado aí pelo time esmeraldino na Série B, um pedido aí do técnico Pintado, que além do Matheus Salustiano, trouxe o Everton Brito e o Bruno Mezenga lá da Ferroviária, nenhum deles aí engatando boas sequências pelo time esmeraldino. Na Série B, o Matheus Salustiano, como eu disse, jogou aí 7 jogos, sendo apenas 3 deles como titular. O jogador que fez a sua estreia contra a equipe do CSA, logo já de titular, foi o primeiro jogo dele com a camisa do Goiás, foi muito bem, eu diria, naquela atuação, jogou aí os 90 minutos, depois disso teve mais um minutinho só no jogo contra o Guarani, aqui dentro de casa, contra o CRB também fora ele entrou mais 26 minutos, depois contra o Brasil de Pelotas, foi titular na derrota também contra o Avaí fora de casa e titular na última vez aí contra o Vasco da Gama também na derrota fora de casa por 2-0. Um jogador assim que eu achei até interessante, quando foi titular não prejudicou demais a equipe, é bom nas bolas paradas, enfim, mas eu acho que é um jogador que o Goiás não deve procurar sua renovação visando a próxima temporada, principalmente se subir para a Série A do Brasileirão, aí sim exigindo um nível técnico um pouco maior do que os jogadores que hoje estão aí no elenco do Goiás. Sobre os dois zagueiros, tanto o David Duarte, que dificilmente dá para reverter a situação, quanto também do Matheus Salustiano, você buscaria a renovação dos seus contratos para a próxima temporada? Dando sequência aqui no vídeo, irei falar sobre o lateral esquerdo Arthur, outra contratação que o Goiás fez aí durante a Série B. O Arthur estava disputando a segundona pelo Brasil de Pelotas, também foi um pedido aí do técnico Pintado à época para o Goiás reforçar a sua lateral esquerda, isso porque só estava com a opção do Hugo e o Jefferson já não fazendo mais parte aí do plantel principal do Verdão até ele acertar com o Atlético Goianiense. O Arthur pelo Verdão até que foi titular em muitos jogos, disputou 16 partidas na Série B, deu aí 2 assistências, tanto contra a Ponte Preta quanto contra o Náutico, os 2 duelos aí fora de casa, que
que o Goiás acabou perdendo. Ele foi titular em grande parte, né, da Série B, até mesmo porque o Hugo, mesmo jogando bem, sendo um lateral mais confiante, ele machuca bastante, tem muitas contusões, acaba ficando aí de fora do jogo, né? O último duelo do Arthur foi contra o Londrina, que ele acabou entrando aí na segunda etapa, foi titular nas partidas contra o Náutico, o Vitória, o Vasco da Gama também contra o Cruzeiro, a equipe do Operário fez sua estreia aí contra a equipe do Londrina dentro de casa, já como titular, né? Contra a equipe do Náutico, já como titular naquela derrota aqui dentro da Serrinha por 1-0. O jogador conseguiu sim ter uma sequência como titular, mas não agrada muitos torcedores e dificilmente continuará no Goiás para 2022, já que seu contrato se encerra agora em dezembro de 2021. Indo para o meio de campo, outro jogador que deverá deixar o Goiás, infelizmente, né, um atleta aí da base, que acaba o seu contrato, é o volante Breno. Isso porque a diretoria aí chegou a procurar o jogador apenas no começo da temporada, ficou aquela indecisão se o Goiás que deixou de procurar, fazendo propostas, por exemplo, de salarial um pouco abaixo do mercado, ou pelo lado do Breno, se não quis renovar, buscando em outras equipes. Para a próxima temporada ainda temos essa dúvida em relação a essa situação envolvendo o jogador. Eu acho que agora com o Glauber Ramos, porque não existe sim uma última expectativa do Breno voltar a jogar no time titular do Goiás, já que o Glauber Ramos costuma utilizar muitos jogadores da base. Vamos ver como que está essa situação, nesse clima um pouco complicado dentro do Goiás Esporte Clube nessa reta final da temporada. O Breno, que é revelado nas categorias de base do Verdão, tem apenas 21 anos de idade, é um jogador muito jovem e já disputou, né, a Série A em 2019, naquelas primeiras oportunidades ali com o Ney Franco também, fazendo a opção pelo lado direito do campo como lateral. Depois em 2020 já foi titular em grande parte da Série A do Brasileirão, conseguindo boa sequência, jogador bastante regular. E agora em 2021 também já tinha feito 20 jogos na temporada, sendo na Série B 14 atuações e em praticamente todas elas, né, foi como titular, jogador que iniciou grande parte dos iniciais, né, os jogos iniciais do Goiás na Série B do futebol brasileiro, deu uma assistência no Brasileirão. Entretanto, o seu último jogo foi contra a equipe do Remo, lá no dia 10 de agosto. Depois disso, o jogador que era titular teve aí uma contusão de mais ou menos uma semana fora e nem sequer foi relacionado para os próximos jogos do Goiás. Com toda certeza aconteceu, né, alguma situação envolvendo o jogador e a diretoria nesse meio termo. Breno que irá ficar sem contrato com o Goiás e agora sim dificilmente a diretoria irá buscar o jogador de novo, como eu disse, com certeza deve ter um clima tenso entre as duas partes. Eu quero saber sua opinião se o Goiás errou nessa abordagem com o jogador, se poderia ter insistido um pouquinho mais, né, para o atleta buscar sua renovação, mas um jogador da base aí deixando o Goiás de graça, né, sem o Goiás manter nenhum percentual, enfim, para 2022. Na reta final da lista, vamos falar sobre os atacantes, os artilheiros aí que na teoria era para chegar no Goiás, balançar as redes em muitas oportunidades, acabou que não deu muito certo para a temporada de 2021. Começando a lista pelo Vinícius Popó, atleta de apenas 20 anos de idade que está no Verdão desde o começo da temporada, foi contratado mais ou menos em março, juntamente com a equipe do Cruzeiro. Entretanto, não teve muitas oportunidades. Vinícius Popó só jogou 5 jogos pelo Verdão, marcou um gol, sendo ele na partida contra o Goianésia, ainda no campeonato estadual. Na Série B não teve nenhum jogo, inclusive não foi relacionado para nenhum dos duelos. Sua última atuação pelo time principal do Goiás foi naquele empate, né, contra o Atlético Goianiense por 0-0 nas quartas de finais do Campeonato Goiano. Então, depois disso, o atleta demorou ainda para voltar a jogar pelo Goiás Esporte Clube, isso porque ele foi utilizado aí também no Campeonato Goiano Sub-20, onde está até que bem. Disputou 6 jogos, marcou aí 3 gols, entretanto, como pertence ao Cruzeiro, eu acho que o Goiás não deverá tanto ou adquirir o jogador ou buscar um empréstimo para mais uma temporada, visando aí 2022, a tendência é que o jogador retorne à equipe do Cruzeiro, onde ele estreou como profissional ainda lá em 2019, com apenas aí 18 anos de idade, tinha 17 para 18 anos. Vinícius Popó, uma das principais joias do time do Cruzeiro também nessas temporadas, acabou que não conseguiu ter uma boa sequência com a camisa do Goiás. Ainda em 2020 ele jogou aí 3 jogos pelo Cruzeiro e foi emprestado para o Sport, onde atuou mais 2 vezes, inclusive marcou um gol no campeonato estadual dessa temporada, inclusive, até ser contratado aí pelo Goiás
também na disputa do Goianão. Quero saber sua opinião sobre o Vinícius Popó, né, jogador que também não conseguiu engatar uma boa sequência pelo Verdão, deverá deixar o time esmeraldino para a próxima temporada. Bruno Mezenga, também outra decepção no Goiás nessa segundona. Isso porque o jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista, vestindo a camisa da Ferroviária, isso mesmo, né? Já é uma coisa muito grande, né? Você ser um artilheiro do Campeonato Estadual, Paulistão com toda certeza o melhor do Brasil, e o Bruno Mezenga foi o artilheiro vestindo a camisa da Ferroviária, algo ainda mais inusitado, né? Indicava que ele iria sim fazer uma boa temporada pelo Goiás, mas não foi isso que aconteceu. Pela Ferroviária foram 12 jogos no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, com 9 gols marcados e 1 assistência. Aí chegou no Goiás, no começo da Série B inclusive foi importante, já marcou o seu primeiro gol lá na segunda rodada contra a equipe do Confiança aqui na Serrinha, depois marcou outro gol contra o CRB, tinha até que bons números e aceitáveis, né, para um centroavante naquela ocasião. Voltou a balançar as redes contra o Avaí, ainda naquele começo, né, os 7, 8 primeiros jogos do Goiás na Série B, depois disso nem sequer marcou mais nenhum gol, já disputou aí 23 jogos e manteve aqueles 3 gols marcados lá na fase inicial da competição. Ainda no final do mês de julho chegou a contratação aí do atacante Nicolas, que já foi tomando posição, acabou que demorou para engatar uma sequência como titular. Depois disso, né, acabou assumindo a posição de titular. Nos últimos jogos, o Bruno Mezenga fica aí no banco de reservas, jogou 4 minutos contra o Londrina, também 10 minutos contra o Náutico, jogou também contra o Vasco da Gama. Seu último compromisso como titular foi contra o Vila Nova, aquela derrota aqui do Goiás dentro da Serrinha por 2-1. Bruno Mezenga foi o titular da sua posição, já que o Nicolas estava suspenso. Ele é o único atleta dessa lista, que irei falar hoje, que ainda tem contrato com o Goiás para 2022. A diretoria fez o seu acordo visando aí as 2 temporadas, né, tanto desse ano quanto até o final da próxima temporada, mas não sei se o Goiás irá manter Bruno Mezenga no seu elenco, não. Acho que a tendência é buscar aí uma rescisão de contrato amigável, né, entre as duas partes. Quero saber sua opinião, seria uma boa opção para o Goiás continuar com Bruno Mezenga artilheiro para o Campeonato Goiano, ou se já deu, é melhor aí visar outros nomes para a próxima temporada. Encerrando o vídeo de hoje, outro atleta do Goiás das categorias de base que ficará sem contrato, a diretoria não deverá buscar novamente. Vinícius Lopes, muito parecido a situação aí com o volante Breno, entretanto o Vinícius, né, o jogador que não teve muita sequência de jogos na Série B. Ele que foi muito importante naquele time do Goiás em 2020, na reta final da série A, com o Glauber Ramos. Ele foi titular, marcou 5 gols naquela competição. Além disso, marcou 6 gols em 2020 pelo Goiás e deu 4 assistências em 39 jogos. Nessa temporada até que começou bem, foi o artilheiro do Goiás no Campeonato Goiano com 5 gols, e na Série B também chegou a atuar aí em 6 jogos, sendo apenas 2 deles como titular. O seu último compromisso com o Verdão também foi na partida contra a equipe do Remo. Ele jogou aí 45 minutos iniciais, depois disso sequer atuou mais pelo time esmeraldino. Como eu disse, nesse meio termo, tanto nesse jogo contra o Remo, né, acho que a diretoria do Goiás procurou, tanto o Vinícius Lopes quanto o Breno, acabaram que não se acertaram e eles foram meio que afastados, né, desse elenco principal, até mesmo porque não ficou nem sequer no banco de reservas em mais nenhuma partida, né? O Vinícius Lopes ainda teve mais um jogo que ele ficou no banco, naquele empate contra o Sampaio Corrêa aqui na Serrinha por 2-2. Depois disso, né, não ficou mais disponível para os treinadores. O último compromisso dele no dia 22 de agosto, então já há muito tempo aí, né? Com toda certeza já buscando um outro time para a próxima temporada. A tendência é que seja o Atlético Goianiense, que já o procurou nessa temporada. Essas são as listas dos atletas assim que dificilmente irão permanecer no Goiás. Tem outros jogadores que, por exemplo, não fizeram uma boa temporada pelo Goiás. A diretoria ainda vai sentar e conversar certinho com esses atletas. Outros que serão emprestados, por exemplo, o Miguel Figueira, o Daniel de Pauli, o Lucas Black, enfim, mas esses têm sim vínculos com o Goiás e que dificilmente serão encerrados assim de forma amigável, enfim, no final dessa temporada. Mas dessa lista de hoje, né, dificilmente eles irão permanecer no time esmeraldino, visando inicialmente o próximo Campeonato Goiano e depois, né, na Série A ou na Série B do Brasileirão. Quero saber sua opinião, se você concorda com essa lista, quais deles aí merecem uma segunda chance nessa segunda temporada, né, vestindo a camisa do Goiás, ou que se você concorda, né, com a demissão, o desligamento do clube de todos eles. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!